Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bom? Sou o Rafael Sou o Renan. e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre os vistos na Alemanha, os vistos de estudo hoje. Exato, então bem-vindos aí a mais uma live aí aqui da Goiz Berlim. A gente vai começar já a falar do tema, né? Vamos só esperar o pessoal entrar um pouquinho aqui na live, ficar online. Já estou vendo aqui um pessoal entrando, mas a gente já começa o tema já. Mas antes de falar sobre a live da noite, né, que é sobre os diversos tipos de vistos para estudo aqui na Alemanha, a gente queria primeiramente falar um pouquinho da GoEasy, né? Então hoje foi um dia bonito pra gente, porque a gente aqui no Instagram conseguimos alcançar 4.000 seguidores. E então é um número ainda, né, pequeno, mas que aos poucos a gente vai crescendo. Ao longo desses 4 anos que a gente tem a GoEasy Berlim, quase todos os dias postando conteúdos diversos, né, materiais informativos ou experiências de clientes que já passaram aqui com a gente. Então, todo dia a gente tenta trazer alguma coisa legal, né, que se relacione com a Alemanha ou com os nossos serviços, né, com a parte da burocracia aqui na Alemanha. E dessa forma a gente vai crescendo de forma orgânica, né, pouco a pouco, porque todo mundo que acaba seguindo a gente tem interesse aqui pela Alemanha, pelos nossos temas, então a gente acha isso muito bacana. Então, obrigado se você é um dos 4.000 que agora segue a GoEasy Berlim. E se você ainda não segue a gente, por favor, aperta o botãozinho lá pra gente. É muito gratificante também ver o feedback de vocês, ajuda bastante, motiva bastante a gente a produzir conteúdo e continuar, né, dar continuação ao nosso projeto. Porque a ideia é trazer, realmente, fazer um canal que seja informativo. Então, antes de qualquer relação, né, comercial ou de cliente, prestador de serviço, a gente começa, na verdade, como prestadores de serviço, certo? Então, a gente tem como objetivo e função informar, trazer conteúdos interessantes que sejam relacionados, obviamente, com a Alemanha, com a vida aqui, e isso é o que importa pra gente. Então, muito bem. O tema de hoje da live é sobre os vistos de estudos na Alemanha. Então, a gente vai falar sobre 3 vistos hoje. Primeiro, o visto de estudo de idiomas, depois o visto de preparação para estudos e, por fim, o visto de universidade. Então, a gente vai dar alguns detalhes, falar quem pode, quem não pode, quais são as regras, as diferenças, pode trabalhar ou não trabalhar. Os pré-requisitos, documentos, né, que são obrigatórios para apresentar. E, obviamente, como a gente está tratando do tema visto para estudos em geral aqui na Alemanha, a gente está focando especialmente no Brasil, né? Então, no pessoal que precisa de visto, que não tem outro tipo de autorização ou que não possui um passaporte europeu, por exemplo. E, então, é realmente para quem precisa do visto, claro, né? Vamos começar então, Rafa? Vamos lá. Tá, então o primeiro visto que a gente quer comentar aqui é sobre o visto de idiomas, tá? Então o visto de idiomas, o Sprachschule, Sprachlernen, aqui na Alemanha, dos 3 que a gente vai comentar hoje, ele é o mais simplificado, tá? Porque assim, a regra é bem clara e ele tem um prazo limite, né, de utilização. Então você, quando pede o visto de estudo para idioma, ele tem um prazo máximo de 12 meses. Então, você não consegue ficar mais do que 1 ano estudando idioma aqui na Alemanha. Não me venham perguntar se em 1 ano resolve, se dá para falar alemão em 1 ano. É regra do governo e eles imaginam que eles autorizam a pessoa a ficar aqui 1 ano estudando alemão. É isso. E, apesar de o nome ser, né, visto para estudo de idiomas, ele só permite que você estude alemão. Então, você também não consegue vir como estrangeiro, pedir um visto para estudar idiomas e estudar italiano, inglês ou chinês. Não, tem que ser alemão aqui na Alemanha, tá certo? Pode parecer meio óbvio, mas sim. É a regra. E o segundo visto que a gente vai falar hoje é o preparação para estudos. Esse visto ele tem uma duração de até 2 anos, e no qual você pode estudar alemão, depois fazer um Studienkolleg, se for necessário, e se preparar, né? São 2 anos para você se preparar para entrar na universidade aqui na Alemanha. Então, ele é bem engessado, né? Para quem quer seguir carreira universitária aqui e ir para uma segunda etapa. E até em termos de definição, né? Aqui para o alemão, Studium é apenas um só, é o estudo de nível superior, tá? Seja graduação ou pós-graduação. Porque a gente, em português, fala estudo abrange muita coisa, né? Desde um cursinho preparatório, desde uma escola de idiomas e o próprio curso de universidade a gente chama de estudante, né?
Aqui não. Então, Studium é o curso superior e qualquer outro tipo de visto relacionado a estudos recebe nomes diferentes, tá bom? Respondendo à pergunta da Bárbara, a live vai ficar salva, então todas as nossas lives que a gente tem feito nas últimas semanas estão salvas no canal aqui do IGTV da Guize, né, no Instagram. Tá lá, é só acessar, tem, enfim, já alguns temas diversos que a gente tem tratado e essa certamente vai ficar lá para consultas futuras, tá bom? E também a gente está disponibilizando no YouTube agora também, então vai ficar aqui no Instagram e vai para o nosso canal no YouTube também. Exato, então temos agora 2 canais. Então, vamos lá, vamos começar então a diferenciar um pouco um visto do outro e quais são os pré-requisitos, né? Porque também muda. Como o Rafa estava falando, né? Quem pode pedir o visto, Rafa? Bom, o visto pode ser pedido por todo mundo, não tem limite de idade, então se você quer estudar alemão aqui na Alemanha, pode vir, não tem nenhuma pré-requisito de idade, nada disso. Exato. Seja estudar alemão, seja estudar depois numa faculdade, né? Você também não tem um limite, né? Você pode ser adolescente, se preparando já, né? Adulto, mais velho, terceira idade, enfim, quem quiser vir, pode vir, vai ter direito de solicitar um visto, tá bom? O que difere do visto de Working Holiday, que é o visto de férias e trabalho. Isso. Esse tem limite de idade, mas a gente vai abordar sobre esse visto numa outra live. É um pouco diferente, né? E aí vem a primeira pergunta que, na verdade, assim, algumas perguntas e respostas que a gente vai dar, ela abrange todos os 3 tipos de vistos, tá? Algumas outras são bem peculiares, mas vamos lá. Onde pedir o visto? Né? Então, a princípio, o visto de estudo ele pode ser solicitado aqui na Alemanha. Então, o brasileiro é uma das poucas nacionalidades que tem esse direito de vir como turista, entrar aqui no território alemão e, uma vez aqui, solicitar o visto pertinente, né, num prazo de até 3 meses, que são os 90 dias que você tem direito a permanecer como turista, tá? Isso é via de regra, né? Mas tem um cenário, agora pós-pandemia, né, que no momento, por conta das restrições que existem no Brasil, de entrada aqui na Alemanha, o turista não entra neste momento agora, hoje, né? Então você teria que solicitar esse visto ainda estando no Brasil. Mas essa é uma exceção, tá? A princípio, a regra diz, você pode vir como turista e pedir o visto aqui mesmo, não tem problema. E essas restrições do corona nesse momento, agora a gente vai falar mais para o final da live também. Exato. Então, vamos lá. Diferenças entre os tipos de visto. Muito bem. Então, como a gente começou abordando, o visto para estudo de idiomas serve para estudar alemão. Ponto final. Visto de preparação de estudos, Rafa. Para quem quer entrar na universidade, só que ainda não está pronto. Precisa aprender alemão ainda, precisa validar o ensino médio aqui na Alemanha. Bom, quando a gente se forma no Brasil no ensino médio, a gente tem um certificado de conclusão do ensino médio. Porém, quem se forma no colégio alemão recebe um documento que se chama Abitur. E esse Abitur é o documento que permite que você vá para a universidade aqui na Alemanha. Não são todos os alemães que recebem um Abitur quando se formam. Então, eles são separados, né? Mas, de forma geral, se você não estudou em colégio alemão e você quer ir para a universidade direto aqui na Alemanha, você precisa ter esse Abitur que você obtém ao fazer um programa que chama Studienkolleg, que é uma validação do seu ensino médio aqui na Alemanha. É um programa que varia de 6 a 12 meses. Isso, e depende também do curso superior que você vai frequentar. Então, se você tem esse Studienkolleg, que o Rafa mencionou, ele, como a gente pode dizer, ele é um curso preparatório que ele vai te nivelar com o padrão alemão. Porque o alemão, na cabeça dele, é assim, todo mundo está vindo de fora, não sei o que ele estudou, não sei qual nível realmente, né, apesar de você me trazer um certificado de conclusão do ensino médio, eu não sei o quão bom é isso, quanto isso representa em carga horária, ou se isso é suficiente para você estudar aqui na Alemanha. Isso o alemão pensando, né? Então, o que ele fez? Oferece um curso preparatório, que, como a Rafa falou, vai de 6 a 12 meses, e dependendo se você reprova, você tem que fazer mais um ano, claro, no qual você vai simplesmente revisar uma pancada de matérias, de disciplinas de ensino médio, né? Então, isso, obviamente, vai ser direcionado de acordo com a área que você for estudar. Então, se você for estudar medicina, você cursa um tipo de Studienkolleg, que é o Studienkolleg M. Se você vai estudar administração, economia, você vai cursar o Studienkolleg W, né? Então, e cada um desses Studienkollegs, eles trazem certas matérias dentro, tá? Pré-requisito para estudar o Studienkolleg. Você já tem que falar o alemão B1. Então, você não adianta vir do Brasil para a Alemanha
sem conhecimento nenhum em alemão e querer ingressar nesse curso preparatório. Você não consegue, tá? Então você já precisa falar alemão. Por isso que o visto de preparação para estudos, ele pode ser concedido para um prazo de até 2 anos, dentro dos quais, nesses 2 anos, você fica livre seja apenas para estudar alemão, ou seja para estudar alemão e Studienkolleg, ou se você já fala alemão, e ingressar direto no Studienkolleg. Então, você tem 2 anos para se preparar de todas as formas possíveis para poder começar a estudar na universidade, tá bom? Existe uma forma de cancelar o Studienkolleg, de você obter o Abitur mesmo sem ter estudado num colégio alemão, que é se você já tiver feito uma graduação no Brasil, ou pelo menos 4 semestres. Se você tiver feito 4 semestres de uma graduação no Brasil, isso substitui o Studienkolleg e você já pode se candidatar para uma universidade diretamente. Exato. E além disso, se você, por exemplo, vai ingressar no curso de pós-graduação e, óbvio, precisa de um visto também, né, e você quer se preparar, não necessariamente precisa de Studienkolleg, porque você já está formado e você estaria aqui só para estudar o alemão, certo? Para se preparar com o idioma, porque alguns cursos superiores também levam a sua experiência profissional em conta, né? Então, mesmo que você não tenha certa formação, se você já tem experiência na área que você vai cursar, você trabalha já há alguns anos, eles levam isso em conta e você pode ingressar no teu curso de pós-graduação normalmente. Também não precisa de Abitur nenhum, né? Exato. Alguém perguntou aqui se existe um visto diferente para quem faz mestrado. Não, o visto de mestrado é igual para quem faz graduação, então o visto Studium, universidade, vale para todos. Isso. Curso superior, seja graduação, pós-graduação, né? Curso de mestrado ou doutorado também, né? E legal, então a gente tem esses 3 pilares. Cursos de idioma, né? Vistos de idioma, visto para se preparar para um estudo, que vai ter 2 anos de visto, e depois vem o visto do estudo, né? Que é o Studienaufenthaltserlaubnis. E aí nisso você consegue permanecer o tempo que for necessário para concluir o teu estudo, né? Se for um curso de graduação, 3 anos, por volta de 3 anos, né? Se for um curso de pós-graduação, cerca de 18 meses ou 2 anos, depende do curso. E o seu visto vai ser dado de acordo, né? Então, se o seu curso durar 3 anos, você pode ganhar um visto de até 3 anos. Mas tem alguns detalhes que a gente já vai abordar também, né? Agora, acho que, Rafa, a gente pode falar um pouco das documentos exigidos, né? Porque Exato. Alguns são padrão, né? Base para os 3 tipos de visto e tem outros que você vai precisar dependendo do visto que for fazer, né? Exato. Então a gente vai começar do mais básico para o mais avançado. Então a gente vai começar pelo estudo de idiomas. Bom, um dos documentos básicos que você precisa apresentar, e é obrigatório, né? É o passaporte. Sim. Então você precisa ter um passaporte com validade de até 6 meses, então ele não pode vencer antes de 6 meses. Então ele é mandatório. A gente também tem a foto biométrica, que é uma foto nesse formato aqui. O formato passaporte, que é 35 por 45 milímetros, né? Então, esse é o formato padrão no fundo branco. No fundo branco. E existe uma curiosidade também. Em todos os metrôs de Berlim, basicamente, você encontra essa marca Photofix que você pode tirar. Custa 6 euros, se eu não me engano. 6 ou 7, né? Acho que 6 agora. Agora, ok. E você paga sempre com as moedinhas lá e é tranquilo. Eles passam uns vídeos engraçados também. O que você pode, como você tem que se posicionar, não pode ficar torto, não pode sorrir, né? Porque tem que estar sério, com a boca fechada. E aí é isso. Então você tem passaporte válido por pelo menos 6 meses, foto biométrica, existe um formulário, tem que ser preenchido com uma série de dados pessoais sobre você, onde você mora, nome dos seus pais, documento, né? Tudo isso. Esse é o 3º item. E como a gente está falando de um visto para estudo de idioma, ou seja, de alemão, no momento que você for solicitar esse visto, você precisa ter comprovado já pelo menos 3 meses de curso de alemão contratado previamente e pago, tá? Então você tem que pagar antecipadamente no mínimo 3 meses. Detalhe, 3 meses a partir do dia que você pede o visto. Então vamos imaginar um cenário. Você chega na Alemanha, isso aqui como a gente falou, você pode ficar 3 meses como turista, né? Você já tinha pago 3 meses de alemão assim que você chegasse, né? O que acontece? Como você vai pedir um visto lá próximo dos seus 90 dias de estadia, os seus 3 meses de curso de alemão já vão ter quase ido embora já, né? Então você vai precisar, na verdade, mais 3 meses contratados e pagos, com uma confirmação da escola, para poder comprovar lá no departamento de estrangeiros, né? Então curso pago, passaporte, foto, formulário.
Seguro-saúde. Seguro-saúde. Seguro-saúde também é um item obrigatório, você precisa estar ser coberto, né, desde o dia que você chega na Alemanha até o fim do seu intercâmbio. Então, esse seguro pode ser um seguro privado ou público, então depende da situação que você quiser. Então, se você quiser fazer exames de rotina, talvez seja melhor ter um seguro público aqui na Alemanha. Se você quiser um seguro só para emergência, caso aconteça alguma coisa, então um seguro privado já é suficiente. Que é o mais usual, um seguro privado como estrangeiro não é caro, né, Rafa? E já cobre aí a exigência do governo, tá? Aí os valores, assim, o mais barato que a gente trabalha custa 28 euros. Então, se você é estudante, tem menos de 30 anos, a partir de 28 euros você já consegue achar um seguro privado. Isso. Se você quiser, mensais, né? Mensais, isso. Se você quiser um seguro já mais abrangente, então é 100 euros mais ou menos. 150, depende do seu perfil. Na verdade, se for estudante, um pouco mais barato, né? Fica, acho que 105, se não me engano. Por aí, Então, legal. Então, esses são os documentos que a gente precisa pro visto de estudo de idiomas, tá? Falta mais um, que é a conta bloqueia. Mas isso que vai falar é a Bettina, que vai entrar na nossa live daqui a pouquinho. Que é a convidada da noite. A Bettina, ela vai explicar tudo para vocês sobre uma das formas de comprovação de renda, porque, de novo, o governo quer saber, primeiro, se você tem um seguro-saúde que cobre qualquer eventualidade. Segundo, se a escola está paga. Terceiro, se o passaporte está válido, formulário preenchido, foto e dinheiro, porque como você não pode trabalhar nesses 12 meses que te é permitido ficar para estudar alemão, você tem que já ter renda, né? Você já tem que ter um dinheiro já para poder sobreviver, pagar a sua acomodação, a sua comida, o seu transporte, o seu lazer e a sua cerveja e tá na Alemanha, né? E para isso o governo quer saber, né, de onde vem esse dinheiro, e ele quer ter uma garantia de que você todo mês vai poder usufruir de um recurso financeiro, tá? Por isso que existe uma coisa que chama a conta bloqueio, que a Bettina vai explicar já quando a gente chamar ela. Mas aí, antes de falar sobre a questão financeira, vamos falar também agora um pouco sobre os documentos extras, porque além desses, né, a gente tem também os documentos extras para o visto de preparação de estudos e depois, posteriormente, o visto de estudos, tá? Vamos ver aqui umas perguntinhas que chegaram. O seguro de saúde pública é mais abrangente que o privado? Sim. O seguro privado, vamos lá, é um seguro contratado por uma empresa privada que oferece para estrangeiros que vêm para a Alemanha. Então, imagina quando você vai viagem, lazer, férias para qualquer país, e é recomendável que você faça um seguro viagem, certo? Porque qualquer eventualidade médica, um acidente, quebrou a perna, ou eu não sei, né, alguma eventualidade, o seguro te cobra até, sei lá, 30 mil euros de sinistro, né? Agora, a mesma coisa é com você, estrangeiro, vindo estudar. Existem empresas privadas que estão de olho nos estrangeiros que vêm e oferecem, por mais ou menos 28 euros ao mês, um seguro que te cobre eventualidades. Só que assim, eventualidades, não adianta, tô achando que vai me dar dor de dente, vou lá fazer um exame de rotina. O seguro não vai cobrir, porque não é uma emergência, entende? Agora, o que a gente comentou sobre seguro público é porque é a tradução do alemão, né, que é o seguro que todo, basicamente, alemão que trabalha aqui faz, né, que é o Gesetzliche Versicherung, né? Então, vamos dizer assim, seguro governamental, tá? Por isso que a gente chama ele de público. Mas é um seguro mais abrangente que, enfim, se assemelha muito ao nosso plano de saúde no Brasil, tá bom? Só que ele é mais caro. Chama-se público, mas você paga. E bastante. Exatamente. Né? Vamos lá. E pensando que o curso de alemão vai durar mais que 3 meses. Isso, se você vem para estudar apenas 3 meses contado, ou 2 meses, que seja, não precisa de visto, claro, porque o brasileiro pode ficar até 90 dias, e não extrapolando esse prazo, né, do momento que você chega ao momento que você pega o avião para sair da Alemanha, você não precisa de visto, não precisa passar por nada dessa burocracia que a gente está comentando hoje. Mas como o tema é visto, né, a gente imagina que você queira ficar mais do que os 3 meses, por isso que a gente está mencionando que logo de cara precisa ter pelo menos 3 meses de escola paga, e o governo imagina que você vai continuar frequentando uma escola e pagando mês a mês, tá bom? E a última perguntinha aqui, estudante pode trabalhar normalmente? Não necessariamente. Então, estudante de idioma de alemão não pode trabalhar, então durante os 12 meses que tiver aqui, não pode trabalhar. Tem que ou ter rendas
A conta bloqueio, né? Ou ter um dinheirinho junto. Um sponsor, né? Alguém que também te pague pelos seus custos, um patrocínio, né? Ou uma bolsa, você já tem que ter o recurso disponível, seria isso, né? Uhum. E no visto de preparação para estudos, você pode trabalhar a partir do segundo ano calendário. Isso quer dizer, se você pedir seu visto agora em 2020, quando virar o ano, janeiro de 2021, você já pode trabalhar. Exato. Então é sempre seguindo essa regra do ano calendário. E quem estuda na universidade pode sempre trabalhar, mas com restrições também, né? Eles podem trabalhar 240 dias por ano durante meio período ou período integral durante 120 dias. Essas são as regras para estudantes. Exato. Então vamos falar um pouco sobre as diferenças. Acho que sobre o visto de estudo de alemão, acho que já está claro, né? As regras já colocamos, os documentos que precisam, realmente é algo um pouco mais simplificado. Tem a questão da conta bloqueio, que, de novo, a Bettina vai explicar. Mas agora falando sobre o visto para preparação de estudos, né? É basicamente tudo isso que a gente falou, tá? Mas o seguinte, você vai se preparar para estudos é porque vamos considerar que você precisa do bendito Abitur, né? Que é essa nota de corte aí para você ingressar na universidade. Você precisa já ter um nível B1, por exemplo. Se você for ingressar no Student College, o curso preparatório, você precisa já ter um certificado que prove que você já tem o nível B1. E normalmente o certificado mais usualmente, né, solicitado aqui é o Test DAF, né? E você, ou então o DSH, ou então o do Instituto Goethe, ambos, né, qualquer um dos três são aceitos. E você pode então frequentar um Student College. Agora, se você falar pra gente, não, mas eu quero me preparar só com o estudo do alemão, porque eu já sou formado, quero, na verdade, fazer um curso de pós-graduação, então eu não preciso de estudo em colégio, não preciso de abitur, estou me preparando apenas para estudar alemão do zero. Muito bem, aí basicamente as regras são muito semelhantes ao do visto de estudo de idioma, certo? Só que você, em vez de pedir um visto de idioma, você pede um visto de preparação para estudos, porque não só ele te permite ficar até 24 meses, ao invés dos 12 meses de estudo de idioma, como também, como o Rafa explicou, a partir do segundo ano calendário, você tem direito a trabalhar no meio período, entendeu? Então, essa é uma vantagem do visto de preparação de estudos em relação ao visto de estudo de idioma, tá? E aí, por fim, o visto de estudo superior, Rafa, de universidade, os requisitos para você, né, a documentação necessária para você solicitar esse visto no Departamento de Estrangeiros é todo mais que já mencionamos, né? Óbvio, você não precisa da escola de idiomas, porque eles vão entender que você já está preparado, né? Exato. Mas você vai precisar comprovar o quê? O histórico escolar, então você já tem que ter tido ou a graduação, né, para cursar um curso de pós-graduação, ou então o seu ensino médio, toda a documentação inerente, né? Então, assim, histórico acadêmico, de grade curricular, tudo traduzido, claro, né? Traduzido apostilado para o alemão. E também a nota do Student College que diz, olha, você passou, parabéns, está aqui o seu certificado, você pode ingressar numa instituição de ensino superior alemã. Então você precisa dessa comprovação. E além disso, claro, da carta de aceite da universidade, né? Então não só você precisa provar que você tem todos os pré-requisitos, todo o conhecimento prévio necessário, mas também tem que ter o documento mais importante, que é a universidade falando: o fulano ou o Beltrano passou no nosso processo, foi escolhido, você pode entrar na universidade. Em resumo, levar a matrícula da universidade. É isso, né? Com todos os documentos que a gente já mencionou. Né? Muito bem. Chegaram mais umas perguntinhas aqui. Vamos lá. Dúvidas. Passados 3 meses, a pessoa se torna ilegal, é cancelada a matrícula. Sim, passou dos 90 dias e não se regularizou no Departamento de Estrangeiros, você fica ilegal. Então, por isso que tem que sempre se regularizar dentro do período de 90 dias aqui na Alemanha. É importante que a escola de idioma não necessariamente controla isso, porque ela imagina que você sabe das informações e que você vai pedir um visto. Então, se você contrata 4, 5 meses de curso com ela, chega na Alemanha e fica, ela não sabe se você pediu realmente um visto ou não, ela não vai controlar, mas você sabe que precisa pedir. E se você for controlado pela polícia, você vai ter problema, né? Ou se for denunciado também, que podem te denunciar. Também. Próximo, Rafa. O visto de preparação para ingressar em uma pós-graduação permite que você leve o marido com um visto de reunião familiar? Boa pergunta. Sim, pode. Inclusive, é o único desses vistos que a gente está falando hoje que permite reunião familiar. Exato.
E, bom, aí quando você pede reunião familiar como universitário, você também tem que provar a renda do seu cônjuge. E com isso você precisa também ter uma conta bloqueio para ele, então, sim. Mas pode. Realmente o visto que permite estudo universitário é o único que deixa trazer membros da tua família junto, né? Ou seja, se você é casado, vai estudar alemão, o seu cônjuge, sua cônjuge não vão poder ter um visto só por ser, né, estarem juntos, né? Ele também precisaria estudar alemão os dois ao mesmo tempo para terem vistos. E nesse caso não esquece que tem que trazer a certidão de casamento, apostilada e traduzida. Pode fazer a tradução aqui, não tem problema, mas a apostilada já é do Brasil. Exato. Mais uma pergunta, foi levando documentos traduzidos e juramentados? Sim. Então, na verdade, juramentado seria a tradução juramentada do alemão, né? Mas a apostila, que é o documento, o carimbo que faz os nossos documentos brasileiros serem aceitos aqui na Alemanha, né? Mas isso é só para o visto de preparação para estudos e universidade. Para o visto de estudo de idiomas, nenhum documento precisa ser apostilado. Exato. E tampouco precisa de histórico escolar, né, para estudar alemão. Mais uma AFA. Recebi a carta de aceite para estudar em uma Hochschule em outubro. O consulado está fechado. Consigo pedir visto após a entrada na Alemanha e regularizar a minha situação? Bom, isso se enquadra já na história do corona, né? A gente vai falar mais sobre isso mais um pouco depois, final. porque são exceções, né? Então a gente só não quer misturar os temas aqui, mas a gente já menciona esses detalhes, tá bom? Então, eu tendo um nível superior, eu posso pedir o visto de preparação para a universidade e não preciso necessariamente ter um B1 em alemão. Posso ir para estudar alemão em vez de ir para o preparatório? Sim. Sim, pode sim. Pode sim, porque a gente imagina que você vai vir estudar ou almejando um curso de pós-graduação, né? Por você já ter uma graduação, talvez você queira uma pós-graduação na área ou algo similar. Então, realmente, você pula a etapa do estudo em colégio, que é o curso preparatório, e pode ficar aqui focado em estudar alemão. Bom? Mais alguma? Sponsor pode ser uma pessoa residente no Brasil? Essa é a pergunta do milhão. Teoricamente pode, está bom das regras de como você prova sustento aqui na Alemanha, tem a conta bloqueio, um sponsor aqui na Alemanha, ou uma carta de responsabilidade financeira dos seus pais no Brasil. Porém, essa carta precisa ser validada pelo consulado no Brasil. Então, você tem que fazer sempre essa comunicação antes de vir, porque tem que ser autenticada para trazer aqui para apresentar para o departamento estrangeiro. Uma vez que essa documentação seja autenticada, tem um carimbo da representação alemã no Brasil, seja embaixada ou consulado, esse documento vai ser aceito sem problemas aqui pelo departamento de imigração. Só que a questão e a decisão vai ficar exclusiva e pertinente ao departamento no Brasil, né? Então, o consulado, por exemplo, alemão em São Paulo, no Rio, em qualquer cidade, eles vão definir se eles vão aceitar o sponsor no Brasil ou não, tá? Então, tudo tem que ser via consulado, representação consular no Brasil, tá bom? O visto de reunião familiar deve ser pedido no Brasil ou direto na Alemanha? Pode ser direto na Alemanha, não tem problema. Pode ser no Brasil, mas também pode ser na Alemanha. A gente, inclusive, recomenda que seja aqui na Alemanha porque é mais rápido, tá? E quando a gente faz esses processos aqui com os nossos clientes, a gente já envia na mesma gaveta, já manda os dois pedidos, do visto de estudante de universidade, junto com a reunião familiar. Lembrando que quando a pessoa ingressa aqui na Alemanha sem visto, isso vale para todos os casos, tá bom, gente? Se a intenção é ficar mais do que os 3 meses, os 90 dias regulares de turismo, lembra que assim, você vai ter provavelmente uma passagem de volta ou não, né? Se a ideia é ficar mais tempo, estudar uma universidade. E quando você passa pela imigração, o oficial da imigração no aeroporto ele vai questionar, cadê seus documentos, né? Enfim, você tem tudo e você vai se explicar, olha, tenho, tá aqui, ou não tenho uma passagem de volta, porque eu vou estudar e eu vou ficar 2 anos na Alemanha. Ele vai falar, ok, visto, né? Você tem visto para isso? Aí assim, até você explicar que você é brasileiro, que você goza de um direito exclusivo de algumas nacionalidades, que pode ingressar na Alemanha sem visto. Até lá você já perdeu meia hora, os cabelos, já está nervoso, ainda mais se você estiver ingressando para um país que não seja Alemanha, tá? Então a dica vem sem visto, tente o máximo possível viajar direto para a Alemanha, tá bom? Frankfurt, Munique, o que quer que seja. Se você fizer conexão, a porta de entrada for algum outro país, por exemplo, mesmo que seja Portugal, Espanha, Holanda, França, a tua imigração vai ser feita nesses países. E aí o oficial de imigração desses países
pode muito bem não fazer ideia de que a Alemanha permite que o brasileiro venha estudar aqui sem visto. Então, assim, recomenda-se que ingresse pela Alemanha, tá bom? Bom, acho que tá na hora da gente chamar a Betina. Depois a gente pode voltar no finalzinho para responder mais perguntas. Deixa eu dar Então, vou chamar a Betina, a hora da nossa visita. Tá Conectando aqui com ela. Oi, gente! Olá, tudo bom? bem? Tudo bem? Tá dando para ouvir direitinho? Tá, Tá sim, sim. tá ótimo. Tá boa também? Bem-vinda, Betina. Boa noite aí. Primeiramente, Obrigada. agradecemos por participar da nossa live e trazer mais informações sobre o Expatria. E aí que a gente queria que você contasse um pouquinho de você, se você quiser, da Expatrio e principalmente do tema da noite, que é um dos requisitos de qualquer um desses vistos que a gente mencionou hoje, que é a conta bloqueio. Recursos aqui na Alemanha. Travou um pouquinho. Tá, agora voltou. Estão me ouvindo? Estamos sim. Tá. Oi, gente, então. Meu nome é Betina, eu moro aqui na Alemanha desde 2017 e desde 2018 eu trabalho com o Expatrio nessa área de estudantes internacionais e realocação estudantil. A Expatrio fornece os dois pré-requisitos somente para o visto de estudos alemão. Então, ela fornece a conta bloqueada e o seguro-saúde. Como os meninos já explicaram, a conta bloqueada é necessária para provar que os alunos têm recursos financeiros, né, para ficar todo esse período na Alemanha, o período que eles vão estudar. E como funciona essa conta? Essa conta a gente tem que depositar por mês. Ele faz o depósito da quantia inteira para 12 meses. Então, o valor estipulado pelo Ministério Federal das Relações Exteriores alemão desde setembro de 2019 é 853 euros. Antigamente esse valor era 720, mas desde setembro do ano passado mudou para 853. E daí o estudante faz a transferência do valor todo para 12 meses para essa conta bloqueada. Peraí, acho que travou um pouquinho. Oi, voltou? Acho que cortou. A gente ouviu até você falar que bloqueia até 12 meses. Isso. Isso. Tá, ele envia o valor para 12 meses e depois, quando ele chegar na Alemanha, ele começa a receber mensalmente o valor da conta bloqueada, esses 853 euros. Lembrando que esse valor também pode ser alterado. Então, por exemplo, se o aluno ganhou uma bolsa de estudos, ele não precisa provar que ele tem 853 euros por mês. Ele pode colocar um valor menor dentro da conta. Ou Entendi. o aluno está vindo por menos de 12 meses. Ele também pode diminuir esse tempo da conta. É tudo customizado. Entendi. E a imagem está direitinho? Você está um pouco embaçada, na verdade. Mas o áudio tá legal, a gente tá conseguindo escutar. Tá. Eu vou tentar colocar na 4G, talvez melhor. Deixa eu reconectar aqui. Só um minutinho, o pessoal tá conectando. Então, basicamente, né, o que a Vitinha explicou é que você deposita esse valor, que desde setembro do ano passado é de 853 euros por mês, certo? Você deposita o montante total. Voltou. Eu botei na 4G para melhorar. Agora tá perfeito. Agora tá ótimo. E legal. E aí, desculpa, Vitinha, então complementando, uma vez que você chega na Alemanha, você começa a sacar mensalmente esse valor dos 853 euros, certo? Então, como funciona o mecanismo, por exemplo, da Expatrio? Como que vocês fazem o serviço de bloqueio dos valores e depois mandam mensalmente o recurso para a conta do cliente, é isso? Isso. Expatrio, vou começar a explicar desde o início como é feito todo o processo.
Primeiramente, a Expatrio é uma startup e ela trabalha com o processo todo online. Então, alguns anos atrás, esse processo era feito só pelo Deutsche Bank. Então, as pessoas tinham que enviar os documentos para a Alemanha e acabava demorando um pouco mais. E desde alguns anos, a Expatrio entrou no mercado para fazer esse processo de uma maneira digital. Então, o aluno não precisa enviar nenhum documento para a Alemanha, é tudo feito pelo site e pelo portal, da Expatrio que ele vai ter acesso depois de criar a conta. Para criar essa conta, ele só precisa preencher o formulário online no site da Expatrio com os dados pessoais, informando o que que ele vai fazer na Alemanha, se ele vai ser estudante de idioma, Studienkolleg ou estudante de mestrado. E aí ele vai indicar para quantos meses ele quer essa conta e qual é a quantia. Lembrando que pode ser no máximo 853, caso a pessoa precise bloquear mais do que 853 por mês, ela precisa fornecer um documento ou da embaixada ou do consulado ou do escritório de imigração de estrangeiros aqui em Berlim, provando que ela precisa de um valor a mais na conta. Geralmente acontece com reunião familiar, quando eles não pedem duas contas para a pessoa. E daí, o único documento necessário é a cópia do passaporte colorida e também válido por no mínimo 6 meses e não tenha mais de 10 anos o passaporte. Depois disso, ele vai receber uma confirmação de abertura com os dados da conta que ele precisa transferir o dinheiro. Então, todo cliente tem um número de conta, que aqui na Alemanha chama IBAN, único. A conta vai ser aberta no nome do estudante, que também é importante dizer que alguns pais ficam meio confusos, porque é uma conta, então eu vou abrir no meu nome para o meu filho gerir. Na verdade, não. A conta tem que ser aberta com o nome da pessoa que vai pedir o visto. Uhum. E aí ele recebe esse documento com as informações bancárias, depois ele transfere o dinheiro para essa conta. E assim que esse dinheiro cair na conta, a Expatrio fornece o documento em inglês e em alemão, comprovando que ele tem essa quantia bloqueada, com o nome da pessoa completo, o número do passaporte, e é o documento que ele apresenta na, na entrevista do visto ou aqui já no escritório de imigração. Então, todo esse processo ele pode fazer já do Brasil, para sair do Brasil já com a documentação toda em mão e também já para chegar na Alemanha com essa parte mais adiantada, né? Para você, porque você tem esses 90 dias, né, para fazer o pedido do visto, mas esses processos acabam. A gente tenta fazer da forma mais rápida possível, mas como é transferência bancária, geralmente transferência internacional, é sempre bom você abrir com antecedência e já deixar tudo isso pronto quando vai para a Alemanha. Perfeito, exatamente. É muito bom isso, porque o Expatrio ele tem uma facilidade de ser muito mais rápido que o Deutsche Bank, porque o Deutsche Bank normalmente demora mais de 60 dias para conseguir abrir uma conta bloqueio. Às vezes é mais Sim. rápido, mas normalmente é muito demorado e às vezes nem respondem. Na Expatrio, a confirmação com os dados de conta chega em 24 horas. Se você fizer o upload do passaporte da maneira correta, claro, se tiver algum erro de digitação, ou, por exemplo, às vezes o passaporte a pessoa coloca preto e branco, daí a gente vai entrar em contato com você para ajustar isso aí, e depois você recebe o documento de abertura. Mas normalmente é em 24 horas, se tudo der certo. E a transferência, depois que você vai ter transferência, vai depender de qual maneira você transferiu o dinheiro, né? Então, se você faz uma transferência pelo seu banco, às vezes é mais demorado do que se você usar um servidor online, tipo a TransferWise ou qualquer outro, qualquer outro serviço de transferência online, que geralmente é bem mais rápido. Perfeito. E eu tenho uma dúvida, Bettina. Por exemplo, eu fui lá, tenho minha conta bloqueio, fui lá na Oslo da Bermuda, consegui meu visto. Como faz o processo para desbloquear o dinheiro?
Porque, a princípio, quando a pessoa abre a conta com o Expatro e também com uma conta de um banco, né? Porque também, vamos deixar claro, pessoal, a Expatro, ela presta o serviço de bloqueio e remessas mensais dos recursos. Ela não é o banco, tá bom? Mas, Exato. mas a princípio, eles bloqueiam esse valor para gerar um documento que o Oslando Berroda entenda que, ok, isso me prova que você tem recursos. Só que aí você vai precisar desse dinheiro no mês a mês. Como é que você libera esse dinheiro para começar a receber? Então, como o Rafa falou, tipo, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a sua entrevista do visto. O que eu aconselho para as pessoas é que você venha com uma reserva para pagar as suas taxas iniciais, porque muita gente chega e já quer desbloquear a conta antes de fazer a entrevista. Só que meio que não faz sentido, porque aí você vai chegar, você desbloqueia, por exemplo, você recebe 2 meses, e aí você vai chegar para fazer a entrevista, você vai receber um visto com equivalente do que você tem na conta. Perfeito. Eles têm acesso para ver qual é o saldo da sua conta, para saber direitinho qual o valor que está lá. Então, o recomendado é isso, fazer todo o processo do visto e para desbloquear a conta, o que a gente precisa é o documento do visto ou a permissão de residência, o carimbo de entrada na União Europeia, ou se a pessoa entrou pela Alemanha ou qualquer outro país da União Europeia, o carimbinho do passaporte, um contrato de aluguel ou o registro na cidade, o Anmeldung, qualquer um dos dois também já serve e a conta corrente alemã. A Expatrio já oferece uma conta corrente gratuita por 12 meses, quando a pessoa abre a conta bloqueada, para ela já ter essa facilidade, né, de já chegar com uma conta bancária. Mas se ela optar por outro banco, abrir uma conta no banco físico, ela pode trocar ou, né, pode cancelar essa conta e receber esse pagamento mensal numa conta da preferência dela. Legal. Mas é basicamente isso, e também é feito tudo pelo site. Você não precisa ir no escritório, não precisa enviar nada pelo correio. A Expatrio conta com um portal no nosso site, e lá tem uma área de login. Cada cliente vai ter o seu e-mail, sua senha, ele faz o login e lá ele faz o upload dos documentos necessários para desbloquear essa conta, ou caso ele precise fazer download dos documentos novamente, ele vai ter acesso a tudo lá e também os próximos passos da conta. Então, às vezes você fez o upload do documento e o documento está errado. Então, a gente vai botar um alerta ali falando, olha, você tem que fazer o upload desse documento de novo, porque ele está errado. E todo o passo a passo que é feito na conta e nos outros produtos que a Expatrio oferece são feitos dentro desse portal. Além de você também poder mudar o endereço, o telefone, caso você queira fazer alguma alteração na conta corrente, tipo, se você quiser mudar de conta, tudo é feito por lá. E ver o saldo da conta bloqueada também. Legal. E quais são os custos para abertura e manutenção da conta no Expatrio? Bom, se a pessoa optar por abrir só a conta bloqueada, a Expatrio tem uma taxa de abertura de 49 euros e uma taxa de manutenção mensal de 5 euros por mês. Então, se a pessoa abre para 12 meses, são 60 euros. Essas duas taxas são pagas no início, junto com a remessa do ano inteiro. Então, a pessoa transfere os 853 para os 12 meses, mais os 60 euros das taxas mensais, mais a taxa de abertura. De abertura. Ou seja, se a Isso. pessoa transferir o valor contado que vai ser bloqueado, os 853 euros ao mês, a Expatrio não vai bloquear o valor, porque ela vai deduzir as taxas de serviço, né, de abertura e manutenção, e o valor vai ser insuficiente para fazer o bloqueio dos 853 euros requeridos. Então, você precisa sempre se atentar em transferir para a Expatrio o valor base que deve ser bloqueado, mais os custos que a Bettina acabou de mencionar, tá bom? Isso. E outra coisa também você pode transferir em mais de uma vez, você pode fazer mais de uma transferência, isso não tem problema. Só que o documento só vai ser emitido
quando o valor total for preenchido na conta. Perfeito. E Legal. essa transferência também pode ser feita por terceiros. Então, um pai, mãe, um tio pode transferir para a conta do. Não precisa ser em nome do aluno, claro. E não precisa também comprovar quem está transferindo o dinheiro. E pode usar também a plataforma do TransferWise para transferir para essa conta bloqueio? Pode, Pode também. pode. Perfeito. E também essa conta bloqueio, se necessário, pode ser renovada, acredito. Você pode pedir uma nova remessa e pedir o bloqueio desse valor. Sim, porque inicialmente você só pode abrir a conta para 12 meses. Mesmo que você venha fazer um mestrado para 2 anos, a conta é aberta para 12 meses e depois, se for preciso, você pode estender a conta. Porém, a maioria das pessoas também recebe já o visto para 2 anos, mesmo a conta bloqueada estando para 12 meses. Até respondendo uma das perguntas que eu vi passar, depois a gente vai voltar em todas aqui, gente, mas se você tem um curso, por exemplo, de graduação para 3 anos, tá? Como a Betina explicou, você tem a obrigação de bloquear valores para os 12 primeiros meses, tá? Você não tem a obrigação, óbvio, de bloquear recursos para 36 meses, que é muito dinheiro. Então, você bloqueia para os 12 primeiros meses, mesmo porque num visto de graduação, você tem direito a trabalhar. Então, o que o Ausländerbehörde, que é o Departamento de Estrangeiros, pensa? Pelo menos os 12 primeiros meses ele tem recursos comprovados, dali para frente a gente acredita que ele vai começar a trabalhar, porque vai precisar se manter, então não tem problema nenhum. Então, basta bloquear para 12 meses, tá bom? E se precisar bloquear para os próximos 12 meses, o Ausländerbehörde vai te avisar. Isso acontece principalmente para quem estuda em faculdade privada. Quando você paga para a universidade, eles pedem normalmente que você bloqueie os 853 anos todos os anos. Todos os anos, isso, se for uma instituição privada. E respondendo, eu acho que algumas pessoas perguntaram, a live vai ficar salva assim aqui no IGTV da Goize, tá bom? A gente coloca lá no final para vocês. Legal. Mais alguma coisa com a Betina? Alguma dúvida? Não, acho que a gente tem que perguntar pro pessoal, né? Se o pessoal tiver... Alguém tem mais alguma dúvida dúvidas? sobre conta bloqueio, sobre esse assunto? Estou olhando as perguntas aqui. Tem alguma Expatrio é uma empresa alemã. Sim, Expatrio é uma empresa alemã. Inclusive precisa ser, porque a regra do governo é que seja instituição alemã. Segundo, vamos lá, no caso do visto de estudo para pós, se levar um cônjuge como reunião familiar, também tem que declarar o valor para ela na conta bloqueio? Teria que abrir contas bloqueadas ou uma para cada? Eu acho que isso vai depender do escritório de imigração onde você vai pedir esse visto. Tá. Porque alguns escritórios eles pedem uma conta só para o casal ou para a família, né? Caso tenha filho também. E aí cada membro da família vai ter um valor específico adicional nessa conta. Por isso, quando eu falei que o valor de 853 é o mínimo, e a mais que isso, você vai receber um documento provando quanto que você tem que depositar para cada membro da família. Exato. E quem fala isso é o Departamento de Estrangeiros. Porque essa é uma regra que, inclusive, não está muito clara, né? Na regra do jogo, ali no Departamento de Imigração, ele diz que precisa ter recursos para o visto de reunião familiar, né? Quando vem com o cônjuge. Só que, em momento algum, eles mencionam bloqueie 2 vezes o valor ou 3 vezes o valor, se tiver criança, por exemplo. Eles não falam. Então, é uma decisão um pouquinho pessoal, que muda, infelizmente, de cidade para cidade e de atendimento para atendimento, depende do funcionário. Mas o que a gente ultimamente tem visto, né, Rafa? Acho que as últimas experiências foi que eles estão sim pedindo o bloqueio de 2x, né, 2 vezes. O valor completo para as 2 pessoas. Nem sempre assim, de novo, mas a gente pensa assim: venha preparado para ter que bloquear 2 vezes o valor se for trazer alguém junto. Mas, como a Betina disse, pode ser que o Ausländerbehörde vai emitir uma carta para vocês dizendo bloqueie, por favor, tanto por mês. Pode ser um pouco a mais ou meia parcela a mais, não necessariamente 2 vezes. Bom, a Júlia está perguntando aqui sobre o Working Holiday. A gente vai fazer uma live específica sobre o Working Holiday outro dia, tá bom? Aí, porque esse é um outro tema, a gente vai abordar em outro dia. Hoje a tópica aqui é só sobre estudos, unicamente, né? O Working Holiday realmente é algo um pouco mais especial, a gente fala depois, que são outros pré-requisitos, outros detalhes, tá bom, Júlia? Eu acho que o Working Holiday também é um visto novo e, igual você falou, os requisitos são bem diferentes. O valor também é diferente. Por isso, ainda não está no site da Expatrio,
No caso, a pessoa teria que aplicar como job seeker. Exato. Tem um outro tipo de visto ainda, né? Esse visto ele começou a partir de janeiro desse ano, se eu não me engano, e bom, aí veio o corona, né? E Tá tudo meio nebuloso, mas esse está na lista de vistos que não pode vir agora. Mesmo que você tenha um job seeker, um working holiday, você não pode vir. Então tem que ficar no Brasil e esperar mais um pouco até a situação melhorar. Exato. Por sinal, a gente o tempo passa rápido, né? Quando tem muito assunto para falar. Então a gente tem alguns minutos para poder finalizar e salvar a live que vai ficar aqui no GTV. Mas enquanto a gente vai contando os minutos aqui, o Rafa vai falar um pouquinho sobre justamente as questões que são agora mais pertinentes ao corona, né? As medidas da Alemanha, da União Europeia com relação a fronteiras e também as exceções, porque como a gente falou desde o começo, todos os vistos que a gente mencionou hoje podem ser solicitados na Alemanha. Só que por conta do corona, não necessariamente isso seria correto, né? Porque, de novo, se você é um turista, você simplesmente não vai entrar hoje na Alemanha, não pode, é proibido, né? Como brasileiro. Então você pensa, ok, mas eu vou estudar uma graduação, vou ingressar numa universidade em setembro ou outubro. Vou ser barrado? Se você tiver um visto de estudos, ou seja, se você já tiver passado por todo esse processo de provar que foi aceito pela universidade, tem recursos, tem passaporte, tem foto, tem tudo, você chegando na fronteira com um visto impresso e também com uma carta da sua universidade explicando que é necessário a sua presença aqui na Alemanha agora, você entra, tá? Então não adianta você falar, tá tudo certo com a universidade, eu tenho dinheiro, tenho tudo em mãos, mas não tenho visto. Bate na imigração em Frankfurt, por exemplo, eles vão falar, vai embora, desculpa, volta pro Brasil, tá bom? Escola de idioma não pode vir ainda. Não pode. Nada disso. E assim, esse é um momento de cautela. A gente não pode tomar grandes decisões no momento. Temos que ir sempre com calma e sempre manter a comunicação entre o consulado e também a polícia migratória. Então, sempre eu falo para os meus clientes que a gente tem que manter, sempre estar preparado, né? Ter um e-mail que prova que você já teve uma comunicação com a polícia, que você tem essa permissão para vir para cá e não arriscar, né? Não vir agora, esperar um pouco mesmo. A não ser que você está vindo fazer a universidade mesmo, já tenha todos os documentos certinhos, os vistos emitidos, aí tudo bem. Mas cautela sempre, pessoal. Exato. Acho que é um momento de, não só óbvio, né? A mudança para a Alemanha, isso a gente fala em todas as lives aqui, em todas as oportunidades, que a mudança para a Alemanha requer um preparo enorme, né? Você raramente toma uma decisão de se mudar em um mês para um país e estudar, enfim, né? Porque justamente precisa de muitos documentos, né? Sem contar o preparo financeiro, né? Que você tem que ter também. Então, se você está cogitando ir para a Alemanha para estudar, fazer um curso de idiomas ou, enfim, um curso de nível superior aqui, obviamente o planejamento tem que ser feito desde já e é válido, com certeza. Só que tenha em mente que a entrada imediata na Alemanha está um pouco complicada, né? Para muitas nacionalidades, né? Não só o brasileiro, claro. Então esse é o momento de realmente aguardar um pouco mais as notícias, né, que vão sendo soltas aí e, na verdade, a União Europeia, a cada 2 semanas, vai renovar as medidas, né, com relação à imigração. Então, de 14 em 14 dias, eles vão emitir um novo comunicado, mencionando, a gente mantém as normas ou, legal, já está melhor, pode vir brasileiro, pode vir americano, pode vir russo, não sei, né? Então, é algo que vai ser revisado com frequência, tá? Então, em paralelo a isso, já que todo mundo está em stand-by, né, quem está no Brasil, acho que a nossa sugestão é que se preparem, juntem toda a documentação, tirem todas as suas dúvidas, porque assim que abrir as fronteiras, você vai poder vir no primeiro voo, certo? E se tiver dúvida, pode mandar aqui para mim, para o Renan, para a Betina, Betina. se for sobre a conta bloqueio. A Expatrio tem o canal no Instagram também, né, Betina? E a gente tem um link de parceria com o Expatrio, a gente vai deixar também no nosso Facebook, a gente vai colocar nos nossos links também. Exato, porque aí vocês podem se comunicar com a gente, com ela e tirar todas as dúvidas nessa parte financeira, que é uma das mais, né, sensíveis aí no processo, né, essencial. Sim. Então, eu só queria adicionar uma coisinha. Agora, nesse período do corona, as pessoas também têm medo de fazer os planos, né, para a Alemanha, abrir a conta ou contratar o seguro-saúde. Com o Expatrio, você tem a garantia do dinheiro de volta caso o seu visto seja rejeitado, as taxas também são devolvidas. E se você quiser manter o dinheiro na conta,
você também pode manter o dinheiro nessa conta por 12 meses. Então, se você tiver que adiar seus planos para vir para a Alemanha, seu dinheiro vai estar lá guardadinho, a gente só vai emitir um novo documento e um extrato bancário provando que você ainda tem o dinheiro da conta bloqueada. Perfeito, maravilha. E na eventualidade de a pessoa não ter o visto recusado, ela tem a garantia de que recebe todo 100% do valor de volta. Isso acho um ponto legal, um diferencial. Então, Sim. muito obrigado, Betina. Obrigado pela Obrigada a participação. vocês. Obrigado aí pela ajuda, pelas informações aí compartilhadas. Muito bom te ver aqui. E o pessoal que está assistindo a gente, eu sei que o tema é bem amplo, né? A gente tentou abordar aqui na mesma live 3 tipos de vistos diferentes, né? Mas se alguma dúvida não for esclarecida, né? Vocês se visitarem nossa live e ainda assim tiver questões em aberto, escreve para a gente, manda direct, tem o nosso e-mail também no nosso site da guiseberlin.de e vamos nos comunicando, porque a gente não só quer passar todas as informações possíveis para você, mas também fazer os nossos 4 mil seguidores dobrarem quanto antes. Tá bom? Mande o link da live para os seus colegas, quem tiver interesse em vir para a Alemanha, quem tiver dúvidas sobre os vistos. Ajuda a gente a crescer aqui no Instagram. E fica de olho aqui no Instagram, porque a gente vai tentar manter a agenda de lives que a gente tem feito nos últimos dias, semanas. Então, a gente vai planejar, né, já para as próximas semanas, algumas outras que sejam de temas diversos, mas enfim, que seja interessante para quem pensa em ir para a Alemanha, tá bom? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.